Então, rotinas de pensamento foram idealizados por algumas pessoas do Harvard Project Zero. E, basicamente, uma rotina na sua sala de aula é uma coisa que acontece todo dia, como lista de chamada, quando as crianças ficam em fileiras. E a rotina de pensamento, esse nome vem dessa ideia de uma rotina, uma coisa que acontece todo dia ou muitas vezes, né, frequentemente na sala, só que ela é sobre como tornar o pensamento do aluno visível. Então, são algumas rotinas específicas usadas em diferentes momentos, ou para introduzir um tópico, ou quando o professor percebe que as crianças estão tendo um pouco de dificuldade de entender um assunto, ele pode trazer uma rotina. E os alunos, sabendo essas rotinas e conhecendo, rapidamente eles usam e refletem, conversam entre si, tem um pouco de interação e reflexão, sem tomar muito tempo da sala de aula para o professor continuar dando a aula que ele tinha planejado antes. As rotinas também, elas são, o professor tem que pensar cuidadosamente quando que ele vai usar. Você não simplesmente só usa uma rotina porque você acha que é legal. Então, elas têm várias perspectivas, uns são para construir conhecimento, uns são para pensar em equidade, outros são para pensar em diferentes perspectivas. Então, dependendo da aula que o professor planeja, ele pode usar uma rotina diferente. Hoje, eu fiz várias dinâmicas onde usamos rotinas de pensamento numa sala de aula sem tecnologia e depois usamos com tecnologia. Eu usei 3 ferramentas com os participantes, que seriam o Today's Week, o Edmodo e o Padlet. Todos facilmente são de graça, são fáceis de usar. E foi interessante ver a diferença entre o uso da tecnologia quando não, da rotina quando não tem tecnologia e o uso dela com tecnologia. O que perceberam durante o minicurso foi que quando você usa a tecnologia, fica um registro da discussão, desse pensamento visível do aluno. Tem como o professor ou outros alunos colocar mais perguntas e mais reflexões, o que vai construindo o conhecimento. Mas também houve essa discussão da importância do professor e da colaboração também de um para um e de um grupo junto discutindo sem a tecnologia. Então, eu acho que ficou bem claro que tem vezes que a tecnologia serve para melhorar o uso do tempo, para fazer esse registro, mas também que é importante ter essa colaboração e essa ligação e esse relacionamento também de um para um e de grupo quando a tecnologia não está presente. Eu gostei de uma pessoa que falou que ele já usava essas ferramentas em uma aula dele, ele era professor de física, e ele usa essas ferramentas falando muito da teoria, depois colocando simulações que ele não consegue na aula prática. E os alunos, ele falou que os alunos usam bem rapidamente, alguns dos participantes tiveram um pouco de dificuldade hoje. E 2, que ele vê que usando a rotina ele poderia inverter um pouco a forma em que ele usa. Então ele poderia pôr a simulação antes, usar essa rotina para fazer com que o aluno reflita e pense sobre o que ele está vendo, sobre o que a simulação está tentando mostrar e depois conversar mais sobre o que realmente é e qual é a teoria. Então seria um ponto de entrada para o tópico que ele quer conversar. Então foi interessante também ver esse feedback dessa pessoa.